Olá, boa noite. Me chamo Leslie Alves Gonçalves, tenho 20 anos, sou estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vim fazer esse vídeo com o propósito de apresentar o meu estágio, que realizei na Escola Municipal de Diel Câmara, na turma do quinto ano. A Escola Municipal de Diel Câmara é localizada aqui na cidade de Durandé, Minas Gerais. Ela possui dois andares. O primeiro andar, um pátio, uma secretaria, uma sala de laboratório de informática, uma cozinha, um depósito para merenda, dois banheiros masculinos e dois banheiros femininos, sendo um deles adaptados para pessoas com deficiência física, duas salas de aula para educação infantil, quatro salas de aula para ensino fundamental e possui uma rampa de acesso. O segundo andar da escola possui um pátio, dois banheiros masculinos, três salas de aula para ensino fundamental, uma sala para biblioteca e depósito de material de limpeza, e uma cozinha que não a utiliza. A Escola Municipal de Câmara visa três princípios: o ético, o político e o estético. A missão é formar profissionais capacitados para o ensino de qualidade. Agora eu vou relatar um pouquinho sobre a Escola Municipal de Câmara. A Escola Municipal de Câmara, sobre os professores e sua formação. Ao todo, são 16 professores, sendo 12 efetivos e 4 contratados. Todos têm curso superior e a grande maioria tem pós-graduação. Eles participam de formação continuada, frequente, diz eles, e um dos cursos que eles participam, que eles citaram, foi o Pacto. A relação da escola com a comunidade. A relação da escola com a comunidade, segundo eles, são muito boa. A integração da comunidade com a escola é através de reuniões, fim de semestre, para entrega de boletins, né? Também é quando eles vão revisar e reestruturar o projeto político-pedagógico da escola, aí eles fazem reunião, então os pais são bem frequentes na escola. Os alunos, suas características. Os alunos da escola, do turno matutino, a maioria são da zona rural, que eles dependem do transporte, né? Então, como os transportes já tem que trazer para a escola do estado, eles dão preferência, então, para o turno matutino, os que vêm da zona rural. Mas ainda tem alunos que são da zona urbana. As características, os da turma do matutino, a maioria dos pais são analfabetos, poucos têm escolaridade, né? E do vespertino, todos os alunos são aqui da zona urbana e a maioria tem até o segundo grau, né? Mas a maioria ainda é analfabeto também, infelizmente. Professora da sala da turma estagiada. A professora da turma estagiária é a professora Miriam Chamon Emerick. Ela é uma ótima professora, ela conduz bem suas aulas. A professora consegue ter um equilíbrio, ela tem uma rotina, né, com os alunos que eles chegam e marcam o calendário, após ela corrige as tarefas deles. Se eles tiverem dúvida, ela vai ainda na mesa deles, nas carteiras deles, para esclarecer, corrige coletivamente. Então, ela tem uma atenção, uma atenção com os alunos que fazem com que eles tenham segurança e confiança, que eles possam tirar todas as dúvidas deles. Não é aqueles alunos que ficam reprimidos no canto, que, né, ficam com medo de falar com o professor, né, ser zoado, né, como é a fase da adolescência de 9 a 10 anos. Então, ela é um ótimo professor. A sala de aula delas como é o normal, né? É uma, são carteiras enfileiradas, são cartazes expostos com números, com sílabas, né? Que é o que eles estão aprendendo no momento. Tem um quadro negro na frente, tem um armário. Então, a sala dela é bem organizada. É pequena, são 19 alunos, mas comporta bem os alunos por ser bem organizada. Trabalho do professor. A professora Miri Chamon Emerick é ótima, conduz bem suas aulas, sem contar o respeito que ela consegue com os alunos através do seu jeito meigo de ser. O que posso ressaltar é,
O jeito de ser da professora que eu falo é que, na maioria das vezes, quando você chega numa turma do quinto ano, por ser uma turma de pré-adolescentes, né? Você espera de uma turma que seja eufóricos, né? Que seja uma turma que falam sem parar, que não respeita o professor direito, que tá achando que tá mandando o próprio nariz, né? Que manda na escola. Mas o jeito, ela fala baixo, ela e eles entendem completamente o que ela fala. Se ela fala uma vez com eles para fazer silêncio, eles obedecem. Então, tipo assim, é um jeito dela que ela trata os alunos, eles respeitam ela. Então não precisa a gente gritar para falar com os alunos. A gente tem que passar para eles que a gente é autoridade e quando a gente fala para parar uma conversa, né? Não adianta a gente gritar. Se a gente fala para eles parar uma conversa, eles têm que entender que é a hora de estudar, não a hora de conversar. Mas, entendeu? O jeito que ela passa de dar suas aulas para os alunos é um jeito muito interessante, né? Um jeito que dá certo mesmo. Eles aprendem mesmo o que é para ser aprendido. O que posso exaltar de uma forma crítica seria o método que ela utiliza em suas aulas. Ela utiliza pouco materiais concretos, recursos mais utilizados são livros didáticos, folha xerocada e quadro negro. Então, essa parte é que ela não utiliza muito a forma dinâmica, né? E deu para perceber que eles gostam muito. Quando eu posso dar um exemplo, quando eu fui, né? Que eu estava estagiando lá, aí eles foram falar da máquina fotográfica, a primeira máquina fotográfica. Nossa, os alunos amaram. Eles queriam de qualquer jeito construir aquela máquina. Ela combinou com eles levar os materiais. Aí eles levaram, né? Então, naquela construção, aquele foi um momento prazeroso, os meninos renderam, cada um construiu a sua, nós já auxiliamos eles, mas foi tudo por conta deles que fizeram mesmo. Então, aquilo chamou muita atenção deles, eles gostaram muito. Então, eu acho que deveria trabalhar mais com o concreto. Eu acho que eles empolgam mais, eles aprendem mais, eles compreendem mais. Os desafios da educação. Um dos desafios que eu presenciei foi a falta de recurso para que o professor possa aperfeiçoar suas aulas diante das dificuldades apresentadas pelos alunos. Igual eu disse, é uma forma concreta de trabalhar com falta de professora, às vezes nem é por falta dela, então é por falta de recursos. Igual quando a gente foi construir a máquina fotográfica mesmo, alguns alunos levaram, outros alunos não levaram os materiais que precisavam. Então, é, eu mais uma amiga minha que estava estagiando lá na sala da professora Miriam, andamos na escola, ver se a gente conseguia alguns materiais para que, né, todo mundo no final pudesse ter a máquina fotográfica. E a gente conseguiu. Mas, então, a falta de recurso, às vezes, não é, tipo assim, como era objeto fácil, a gente encontrou. Mas e se não fosse fácil, né? Como que a gente ia fazer? Eles iam ficar sem máquina? Então, a gente precisa pensar nisso tudo. Então, foi a falta de recurso, é um desafio na educação. Porque se tivesse mais recursos por ser, eu acho que ela conseguiria explorar mais as suas aulas. E outro desafio que eu posso citar é o nível de aprendizagem. A sala que eu estagiei tem 19 alunos e aproximadamente 6 deles não conseguem acompanhar a turma. Então, acredito que seja um desafio para a professora. Suas aulas necessitam de estratégia para comandar suas aulas e fazer com que as crianças que possuem um grau de dificuldade acompanhem as demais. Então, o nível de aprendizagem. Ai, como que é difícil, né? Você tá com uma turma de 19 anos, tem 6 que não conseguem acompanhar a turma. Aí, quando as, a, os 6 está lá tentando resolver, os demais alunos estão tudo lá conversando, porque já resolveram o deles, já não tem nada mais para fazer, já tá vago, né? Então é muito difícil, porque você fica jogando muita atividade para os demais alunos também, os que estão, né, com dificuldade de acompanhar vão ficar sem atividade, sem fazer. Então é muito difícil. Agora ainda eles conseguiram um professor de apoio.
mas às vezes, né, tem um dia de licença, né? Às vezes não é todo dia que o professor de recurso pega, de reforço pega os alunos para, né, para dar aula. Então é um desafio muito grande você ficar com a turma de 19 alunos e ter alguns ainda que tem um, um nível de aprendizagem, né, que não consegue acompanhar os demais. Uma dificuldade no nível de aprendizagem. Plano de aula. Justificativa para intervenção. O tema escolhido é com a finalidade de ajudá-lo a superar o desafio da multiplicação. Durante o estágio, percebi um grau bem elevado de dificuldade por parte dos alunos para compreender essa operação. Então, desde o primeiro dia que eu cheguei na escola, que eu comecei a estagiar, aí era aula de português e matemática, era português antes do recreio, matemática após o recreio. Aí eu vi que os alunos têm muita dificuldade em matemática. A professora foi falar que ia tomar tabuada. Nossa, parecia que não um bicho de cabeça, parecia que os meninos podiam, vocês corriam, né? E a realidade não era assim, né? Então eu vi que eles precisavam de entender o que era, compreender o que é essa operação, né? Então então eu falei assim, então meu plano de aula, eu falei até com a minha amiga que estava estagiando comigo, eu falei assim, meu plano de aula vai ser sobre multiplicação, porque eles precisam compreender o que é uma multiplicação para tirar essa visão, essa imagem ruim que tem, né? Então eu propus levar. Aí com isso eu propus levar alguns probleminhas para que pudesse explorar mais e tirar as dúvidas que ainda restavam. Aí uma citação que eu coloquei, que eu gosto muito dessa frase, que é a realidade mesmo, que eu acho que é o que dá sentido para a gente aprender, ou seja, eu acreditava que a educação deve ser de estímulo, cuidado, segurança e simplicidade, através de jogos, objetos e ambientes que permitam a formação por meio da experiência, manipulação e ação. Então, os objetivos é esclarecer as dúvidas sobre multiplicação, explicar e resolver as propriedades da multiplicação e compreender a operação estudada. Então, a metodologia a ser utilizada na intervenção. Primeiro, darei uma breve... Então, primeiro eu dei uma explicação, né? O que era multiplicação, mostrar o que ela é facilitadora em nosso meio, quando tem muito objeto. Aí eu falei, se temos alguns objetos e fazer um grupamento da mesma quantidade, depois é só multiplicar. Por exemplo, aí eu levei para eles 20 tampinhas de garrafa e fiz 4 agrupamentos de 5 tampinhas de garrafa. Aí eu fiz 4 agrupamentos, 1, 2, 3, 4, de 4 tampinhas de garrafa em cada um. Desculpa, na verdade são 5 tampinhas de garrafa, são 4 agrupamentos. 1, 2, 3, 4 agrupamentos e 5 tampinhas de garrafa cada um. Depois eu falei com ele assim, vocês vão somar 5 mais 5 mais 5 mais 5. Aí eles falaram assim, mas assim é fácil. Eu falei assim, pois a multiplicação é isso também. A multiplicação, o que vai mudar é só o sinal. Se você fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual a 20. Se você colocar 4 vezes o 5 é igual a 20. Porque você vai somar 4 vezes o número 5. Então, eu acho que quando eles viram isso, eles falaram, nossa, mas é assim? Assim é muito fácil. Pois é. Aí aquilo me deu uma alegria, né? Ver que eles estavam compreendendo o que era multiplicação. Aí eu fiquei muito feliz mesmo. E após eu entreguei uma folha xerocada. Expliquei todos os probleminhas. Para dar início, resolvi com eles coletivamente, para que eles pudessem compreender, né? Aí eu resolvi a primeira, depois eles foram resolvendo. E aquilo foi uma alegria, de estar compreendendo o que era multiplicação, né? Tipo assim, o que era ontem um terror, hoje já tava, né? Mas sempre tem uns que não gostam ainda. Após todos terminarem a atividade, eu entreguei outro para eles pensar sobre o dobro, triplo e quádruplo, entendeu? Porque aí eles já foram tipo assim, então eu sei que o dobro é 2 mais 2, né? Então 2 vezes 2 é a mesma coisa, Chico. Eu falei assim, é a mesma coisa. Então, eles gostaram muito do meu plano de aula, eu gostei muito de saber que, né, que eles aprenderam mesmo, que nada foi em vão. Então é muito gratificante para a gente que vai
atuar, né, daqui uns anos, a gente vai atuar e vai saber que uma pessoa, que um ser humano, né, aprendeu por você ensinar é muito gratificante. Eu acho a pedagogia, a profissão de professor é muito linda, é fantástica, né? Análise do plano de aula. Foi uma experiência muito boa, principalmente quando se realiza um estágio em uma turma diferente. Foi muito prazeroso trabalhar com a turma, conseguir ter o controle e o mais impressionante foi a curiosidade de desenvolvimento da turma diante de atividade proposta. Verdade, porque como a gente fez, como eu já formei para o magistério, a gente só foi na turma do pré de 4, pré de 5 anos, então quando a gente vai para uma turma do. Aí no último ano eu fiz estágio na turma do primeiro ano, aí já foi um grau diferente. Quando no quinto ano, que eu tenho muitas recordações do quinto ano, que eu tive uma ótima professora. Então, é muito legal quando você chega na sala de aula, que você está com uma turma diferente, você lembra um pouco do que você estudou no quinto ano. Ah, é muito legal. Então, foi muito prazeroso trabalhar com a turma. E o mais impressionante até né, foi a curiosidade deles de saber a matemática, foi conseguir ter o controle dos adolescentes, né, pré-adolescentes. Então, foi muito gratificante. O que eu tenho de crítico foi da minha parte, por não levar mais materiais para explorar a partir do entusiasmo dos alunos. É verdade, porque eu poderia ter levado mais objetos, depois a gente pensa em tudo, né? Eu poderia ter levado mais objetos, eu poderia ter levado mais coisas para eles explorarem, mas também o tempo era pouco, se eu ficasse lá dando minha aula, a professora ia ficar sem dar aula dela. Então, o que eu tenho de crítica foi da minha parte. Análise de experiência. A aula do professor foi do jeito que eu imaginei. O que é diferente foi a forma do professor se relacionar com os alunos. Por ser adolescentes, imaginei uma sala mais agitada, por ser eufórico, mas a docente sabe bem conduzir a sua aula. Ela conversa com eles baixo e eles entendem perfeitamente. Então, veio como aprendizagem para mim. O aluno anda de acordo com o professor. Se ela fala baixo, eles terão que fazer silêncio para entender o que ela fala. É, essa parte, o aluno, de acordo com o professor, a diretora que falou com a gente, a diretora falou assim: olha para vocês verem, não precisa gritar com o aluno vai entender o que você fala perfeitamente, mas você tem que ter um nível baixo para você falar com eles, porque se você fala alto, eles acham que para falar com vocês tem que falar alto também. Se você fala baixo, então eles vão ter que entender, quando você falar baixo, eles vão ter que fazer silêncio para escutar o que você está falando. Então, isso é muito interessante, né? A gente precisa gritar para chamar atenção, a gente precisa gritar para, né, para tentar que eles entendam o que a gente fala. A gente pode a gente fala baixo e eles vão ter que fazer silêncio para entender o que a gente fala. Então, é muito legal. Então é isso. Espero que tenham gostado do meu estágio. Espero presenciar isso novamente. Quero que seja agora na forma da atuação, porque eu amo pedagogia mesmo. Eu gosto muito dessa área de educação. Acho muito gratificante vocês ensinar um ser humano. Eu acho muito interessante essa profissão é linda, né? A pessoa aprender a partir dos seus conceitos, aprender a partir de suas estratégias de ensino é muito gratificante, é muito, sabe? Então, eu espero que vocês tenham gostado e obrigada pela atenção e tchau, tchau.